Desde que One Piece apresentou Marshall D. Teach como alguém capaz de consumir 2 Akuma no Mi, o fandom inteiro entrou em combustão espontânea, tentando entender como isso seria possível sem que o corpo dele simplesmente explodisse, como Oda sempre afirmou. E agora, depois de tantas pistas soltas ao longo da obra, um padrão finalmente começa a emergir. Uma teia de segredos que conecta o clã Dave, a linhagem dos antigos inimigos dos deuses, o mistério do coração em One Piece e até mesmo o funcionamento das próprias frutas do diabo. E se tudo o que você conhece sobre o mundo de Oda estivesse apontando para um único detalhe oculto desde o início, Teach não é apenas anormal. Ele é o herdeiro de um legado que carrega o poder de múltiplos corações, múltiplas vozes e múltiplas almas. Parece exagero? Então se prepara, porque a partir daqui, cada peça vai se encaixar e quando tudo fizer sentido, você provavelmente vai começar a enxergar Barba Negra como o personagem mais perigoso não apenas do presente, mas de toda a história de One Piece. O ponto de partida de tudo está no clã Dave, o sobrenome que, ao contrário de outras famílias carregando o D, parece gerar nos nobres mundiais um medo completamente singular. Não é como o caso dos Monkey nem dos Portgas. Os Dave representam algo que vai muito além do inimigo natural dos deuses. Eles carregam uma anomalia, uma marca biológica e histórica que os Celestiais conhecem bem e que, aparentemente, fizeram o possível para apagar. É curioso, não? Se todos os Ds são perigosos, por que somente este clã teria sido caçado com tamanho empenho? Que tipo de herança eles carregavam para assustar os governantes do mundo mais do que qualquer outra família? A resposta começa a emergir quando analisamos 2 comentários que Oda jogou como bombas silenciosas na narrativa. Marco afirmando que o corpo de Teach é estranho e Luffy dizendo que ele não dorme. São frases rápidas, mas que indicam um desvio anatômico profundo, e isso nos leva ao cerne da teoria que começa a ganhar força. Os Dave seriam uma linhagem cuja fisiologia permite múltiplos corações, não metaforicamente, mas literalmente. Mas por que isso seria tão importante? Porque o coração em One Piece não é apenas um órgão, ele é o motor espiritual e o núcleo das habilidades de um usuário de Akuma no Mi. Oda já nos mostrou inúmeras vezes que as frutas alteram o fator linhagem, o equivalente ao DNA. Vegapunk conseguiu extrair esse fator diretamente do sangue de Kaido para replicar sua fruta. Caesar só criou as Smiles estudando esse mesmo princípio. E há um detalhe fundamental nisso. O fator linhagem só funciona porque o coração bombeia esse sangue modificado e mantém o ritmo vital da fruta. Ritmo, uma palavra mais importante do que parece. Luffy, no instante em que desperta pela primeira vez, altera o som de seus batimentos cardíacos, algo tão único que apenas o Nesha consegue reconhecer. Sua voz desaparece para todos os outros. O que isso significa? Que a identidade de uma fruta, sua alma, por assim dizer, vibra no coração do usuário. Quando ambos entram em perfeita harmonia, o despertar ocorre. Agora imagine isso com outro detalhe revelado por Law através de Shambles. Quando ele troca personalidades com seu Shambles, o usuário perde acesso ao seu poder caso o seu coração seja removido. Foi exatamente o que vimos com Smoker. Oda evitou mostrar o que aconteceria se alguém implantasse um coração contendo o fator linhagem de uma Akuma no Mi em outro corpo. Isso, para muitos fãs, não foi silêncio acidental, foi silêncio proposital. Um silêncio que agora ganha um significado gigantesco quando pensamos no clã Dave. Se o coração é a sede da fruta, sua essência viva, sua voz, então possuir múltiplos corações significa possuir múltiplos núcleos capazes de abrigar múltiplas habilidades. E é exatamente aí que Teach entra em cena. Sua recompensa pode ser lida em japonês como Sankourou, ou 3 corações. Coincidência? Em One Piece, coincidências não existem. E quando você junta isso com o fato de que a Yami Yami no Mi parece literalmente sugar outras habilidades, anulá-las e até mesmo puxar coisas para dentro de uma dimensão própria, a suspeita ganha força. A escuridão de Teach seria, na verdade, a ponte que conecta o abismo da fruta com os múltiplos corações herdados do clã Dave. Esse conceito ganha ainda mais sentido quando lembramos do significado da flor que Oda atribuiu ao Barba Negra, a Iganbana, o lírio vermelho japonês, conhecido como flor do submundo,
guia das almas e símbolo do caminho para a reencarnação. Como ignorar um símbolo desses sendo colocado justamente no personagem capaz de manipular múltiplas almas frutas? E o que isso tudo tem a ver com a história antiga? Provavelmente tudo. O governo mundial não teme os Dave apenas porque eles carregam um D no nome. Eles temem porque essa linhagem parece ser descendente direta de alguém cujo poder estava conectado às próprias bases da tecnologia das frutas do diabo. É impossível ignorar o paralelo com Davy Jones, uma figura mitológica associada a abismos, almas perdidas e ciclos de morte e renascimento. Não seria ousado imaginar que Teach herdou exatamente esse tipo de legado, um legado capaz de abalar a estrutura das Akuma no Mi, o que explicaria por que Rox D. Shebeck estava tão obcecado com o poder das frutas e o porquê de Teach hoje estar seguindo passos similares. E se a Yami Yami no Mi for na verdade uma ferramenta perfeita para ancorar uma segunda alma no corpo de alguém com múltiplos corações? E se o que impede pessoas normais de comerem duas frutas não for uma explosão física, mas uma colisão espiritual entre duas vozes vitais tentando ocupar o mesmo coração? Mas e Teach? Ele possui múltiplos centros vitais, múltiplas vozes possíveis, múltiplos ritmos, múltiplos espaços. Esse cenário explica por que a Yami Yami no Mi é tão diferente de qualquer outra fruta. Ela pode neutralizar, absorver, puxar e conter. E, unida ao corpo Dave, ela se torna um instrumento perfeito para habilitar um segundo núcleo de fruta sem colapso. E isso nos leva a uma conclusão inevitável. Teach não é apenas um usuário de Akuma no Mi anormal. Ele é o resultado final de uma linhagem cuidadosamente apagada, e talvez um eco direto da guerra de 800 anos atrás. Agora surge uma pergunta inquietante. Será que os Dave sabiam quem eles eram? Enquanto Oda deixou claro no diálogo com Cobra que a maioria dos D esqueceu sua própria missão, talvez o clã Dave tenha sido a exceção. E isso explicaria por que o governo decidiu eliminá-los antes mesmo do surgimento de Shebeck ou Teach. Afinal, não há ameaça maior ao poder dos deuses do que alguém capaz de canalizar múltiplos diabos dentro de si. E a parte mais irônica: Luffy também carrega um coração especial. Seus tambores da libertação indicam um batimento diferente, espontâneo, mutável. Mas Teach tem algo ainda mais perigoso: pluralidade. Se Luffy é o tambor que ecoa a liberdade, Teach é o eco multiplicado de vozes que nunca deveriam coexistir. Em um ponto ou outro, a história inevitavelmente colocará os dois frente a frente. E tudo indica que será uma batalha não apenas de poderes, mas de legados. O D de Luffy representa esperança. O D de Teach representa ruína. Duas vertentes do mesmo passado, agora caminhando em direções opostas. E aí fica a grande pergunta: quantas frutas Teach ainda pode carregar? 2? 3? Ou o limite está muito além do que imaginamos? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: Oda plantou todas as pistas, e agora, pela primeira vez, elas finalmente se alinham. E agora eu quero saber o que você acha. Faz sentido? Você acredita que Teach realmente herdou múltiplos corações? A Yami Yami no Mi funcionaria como ponte entre essas almas? E será que o clã Dave teve um papel crucial no século perdido? Comenta tudo aí, porque as teorias que podem surgir disso são infinitas. Se você curtiu esse vídeo e quer mais análises profundas como essa, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vai lá e continua a jornada comigo. Até a próxima!